Olá a todos, eu sou a Chayane, aluna da Escola de Ensino Médio Tempo Integral, Maria José Coutinho. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Hoje é um dia muito especial, porque vamos conversar sobre um tema que é urgente, bonito e necessário: os povos indígenas e suas lutas hoje. E para essa conversa, eu tenho uma convidada incrível aqui comigo. Ela é professora de filosofia e professora coordenadora de área de ciências humanas e sociais, aplicadas aqui na nossa escola. A professora Mívia Lacerda. Seja muito bem-vinda, professora Mívia. Obrigada, querida Chayane. Bom dia a todos, né? Uma alegria enorme estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante e que toca fundo a nossa história como país e da nossa região como um todo. Professora, antes de mergulharmos no tema, eu queria te perguntar: por que falar sobre os povos indígenas hoje? Não é algo que já foi muito estudado? Já foi resolvido? Que pergunta ótima, Chayane, para a gente debater, né, o nosso início de conversa. Eu diria o contrário, Chayane, nunca foi tão urgente falar sobre isso. O Brasil tem mais de 300 povos indígenas, cerca de 274 línguas diferentes. São culturas, histórias e saberes riquíssimos e que ainda hoje enfrentam ameaças muito concretas, desde a questão da terra, a ameaça à própria vida dos povos indígenas, a cultura. Então, esse tema não está resolvido, muito pelo contrário, ele precisa estar muito vivo no nosso dia a dia. Isso é algo que a gente aprende pouco na escola, né, tia? A maioria das pessoas pensa nos povos indígenas só no passado, como se fossem parte de um museu. Exatamente, Chayane. Isso é um dos maiores problemas. Essa ideia de que o indígena é algo do passado, um ser estático, sem história, sem presente. E, na verdade, os povos indígenas, eles são contemporâneos, né? Nós temos aí na nossa sociedade grandes artistas, indígenas, cientistas, advogados, professores, influenciadores, e que são formadores de opinião, assim como o que a gente está fazendo agora, né? Por exemplo, na nossa escola, a gente sempre tem o hábito de trabalhar ações que fortaleçam essa ideia de que o índio não necessariamente precisa estar isolado do mundo, mas muito pelo contrário, ele precisa estar nessa sociedade contemporânea, porque eles também contribuem muito para a nossa formação. Tia Mívia, você pode nos contar um pouco sobre quem são esses povos hoje no Brasil? Quantos são? E aonde eles vivem? Segundo o censo, né, de 2022, o IBGE, o Brasil tem mais ou menos cerca de 1,6 milhão de pessoas que se identificam como indígenas. Elas estão espalhadas por todo o território nacional, nas aldeias, nas cidades, nas periferias. Cerca de 60% delas vivem em terras indígenas demarcadas. Mas uma parte, Chayane, significativa está nas áreas urbanas, muitas vezes invisibilizadas. Isso quebra outro estereótipo, que, como eu falei na minha fala anterior, né, não significa necessariamente que o indígena precisa estar lá na aldeia, estar lá na mata, estar isolado. Mas esses, né, 60% que não estão lá nas terras demarcadas também são povos indígenas e também são povos que contribuem para a formação de ideias no nosso cotidiano. Então, tia Mívia, o que quer dizer quando a gente fala que esses povos estão em luta até hoje? Quais são os principais desafios que eles enfrentam? As lutas são muitas, né? Diariamente a gente tem visto noticiários sobre esse assunto, mas o mais central de todos é a questão da travessia, né? Dessa questão da luta por terras indígenas, a demarcação dos seus territórios. Afinal, esses povos sem terras, sem terem aonde morar, sem terem onde manter a sua cultura, a língua, a espiritualidade, a questão da própria alimentação, porque eles necessitam da terra para plantar.
né, tem sido um dos maiores conflitos agrários envolvendo os povos indígenas em vários estados do nosso Brasil. Vale ressaltar que a grande maioria desses conflitos, a concentração maior, né, segundo os últimos dados, é na região ali do Mato Grosso do Sul, no Pará, em Roraima, as invasões dos garimpeiros, né, a questão do desmatamento, a própria violência. E aí a gente vai lembrar um pouco da questão do genocídio na comunidade Yanomami, né, que repercutiu muito aí nos meios de comunicação, nas redes, né, viralizou mesmo, e eu acho que era super necessário, acho não, é necessário que se fale sobre essa questão, né, da violência, do avanço dos garimpeiros nas matas que os povos indígenas utilizam para a sua sobrevivência. Então, assim, o mundo pôde acompanhar o genocídio da tribo Yanomami, a questão da crise, né, de saúde, a violência gravíssima causada pela invasão de garimpeiros ilegais. E a gente se entristece muito de viver em uma sociedade que aparentemente moderna, né, para ser moderna, as pessoas hoje têm muitas informações e mesmo assim ainda persistem em perseguir esses povos, né, excluí-los e a própria questão da violência mesmo, né, violar os direitos que já conquistaram com tanta força, com tanta coragem ao longo dos anos. Tia Mívia, quando você fala em genocídios, isso me impressiona muito, sabe? E eu queria me aprofundar mais ainda e realmente conhecer o que realmente significa isso. Chayane, genocídio é a destruição sistemática de um grupo. Pode ser física, né, a questão da violência física em si, como mortes, mas também cultural, como a destruição da língua, das práticas espirituais, dos modos de viver. Os Yanomamis, por exemplo, sofreram nas duas coisas ao mesmo tempo. Crianças desnutridas, mortes evitáveis, né? E aí, assim, o Estado brasileiro precisou decretar emergência de saúde naquela aldeia, naquela região. Foi um escândalo humanitário, né? É inaceitável que em tempos tão modernos, tão contemporâneos, como a gente já frisou aqui na nossa conversa, ainda se aceite comunidades, aldeias inteiras viverem essa realidade de esquecimento pelo poder público. Tia Mívia, mas além dessas lutas tão urgentes, como a terra e a saúde dos povos indígenas, o que mais esses povos estão reivindicando hoje? O que a gente vê de mobilização deles? Assim, o que mais me marca e o que fica assim na minha memória é justamente a questão do protagonismo indígena, né? Crescendo em todas as áreas, essa resistência, essa luta pelo reconhecimento. A gente sabe que esses povos, desde a nossa colonização, né, que foi um momento bem sofrido, né, já a questão da chegada dos europeus no nosso país já foi de grande sofrimento para eles, né, a chegada de muitas novidades que eles não tinham contato ainda, e aí desde lá eles persistem, né? Eles continuam lutando com essa resistência, mostrando para o mundo que são seres humanos capazes igual aos outros. E aí esse protagonismo indígena crescendo aí em todas as áreas, como eu já falei, é o que realmente me marca. A articulação dos povos indígenas, né? A PIB é um exemplo poderoso de organização política. Eles vão ao Congresso Nacional, reivindicam, fazem mobilizações internacionais, levam suas causas à ONU, né, à Organização das Nações Unidas, para que isso não fique de forma isolada somente no nosso país, mas para que o mundo escute esse grito de socorro, de reconhecimento desses povos. Que coisa mais incrível, tia Mívia. E no campo da educação? Como a questão indígena aparece ou deveria aparecer dentro da nossa escola?
Nós temos uma lei, né, a Lei 11.645, essa lei é de 2008, tornou obrigatório o ensino de história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. Mas na prática isso ainda é muito desafiador. Muitas vezes o tema, Chayane, aparece só em datas comemorativas. Obviamente que vale ressaltar que, como eu já falei, em uma das minhas falas, a nossa escola, a gente sempre está tentando ao máximo introduzir essa temática nas nossas aulas, principalmente aí a área de humanas, que é pioneira, né, nessa questão. E, tipo assim, tirar esse estereótipo de que só precisa ser trabalhado nas datas comemorativas, né? O que precisamos ressaltar também é que o currículo e deve-se valorizar esses saberes, né, o nosso currículo educacional o ano inteiro, que traga vozes indígenas para dentro da sala de aula, livros, filmes, podcasts como esse que a gente está fazendo agora, né? É de suma importância para que a gente consiga levar a voz, a ideia, as ideologias desses povos para dentro das discussões em sala de aula como que nós estamos fazendo agora. Isso é muito importante. Isso mesmo, tia Mívia. E na filosofia? Como você trabalha isso com seus alunos? A filosofia tem muita questão do aprender, né? Aprender com a filosofia e aprender com os povos indígenas, certamente é de grande valia. Eles têm a questão da cosmologia, né, visões de mundo, a questão da visão de mundo que eu falo, questão cultural, que são valores riquíssimos que devem sim ser perpassados, ensinados. O pensador indígena Ailton Krenak, por exemplo, é muito citado nas nossas aulas, e a fala dele desafia todo o pensamento ocidental sobre o que é a natureza, o que é o ser humano, o que é o nosso futuro. Né? O livro dele, As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é uma obra filosófica poderosa, acessível e urgente. Né? E aí a gente tem trabalhado bastante junto a esse pensamento. Esse trabalho tem sido feito no chão da sala de aula, junto com os alunos, e ele nos convida a repensar sobre nossa relação com a Terra, com o mundo, com a natureza, e o que é absolutamente central para a sua sustentabilidade, já que nós, seres humanos, precisamos tanto dessa natureza para a nossa sobrevivência. Que livro incrível, tia Mívia. Eu precisava ter lido antes. E professora, queria te perguntar, como estudante, como jovem, o que eu posso fazer diante de tudo isso? Às vezes parece que são problemas tão grandes, né? Verdade, Chayane. E é assim, é muito bonito ver alunos como você, né, ter o despertar para essa temática. Essa é uma das perguntas mais importantes que um jovem pode se fazer hoje. Porque quando você faz essa pergunta, meio que soa que você está preocupada com o futuro da humanidade. E isso é muito importante. E eu te digo, não subestime o poder de estar informado e de informar. O que você está fazendo agora, produzir um diálogo como esse, né, é uma forma de pesquisa, é uma forma de você querer dar voz a esse tema. Já é uma forma de resistência e de cuidado, né? Esse cuidado que precisa ser cultivado diariamente. Além disso, podemos consumir produtos de artistas indígenas, seguir lideranças, Chayane. Muitas vezes a gente dá tanta importância a influenciadores que passam o dia mostrando só seu dia a dia, sem nenhum foco a um tema importante como esse. E aí a gente não dá tanta importância e tanta visibilidade para os influencers indígenas, né, que levam essa ideia de resistência, de força, de querer realmente levar à frente essa ideia de resistência, de sobrevivência. Tia Mívia, e para fechar esse bloco tão maravilhoso de reflexão,
Professora, eu queria te perguntar se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens que estão nos escutando agora. Qual seria essa mensagem? Bom, eu diria que o Brasil que a gente quer, né, seria um Brasil mais justo, mais sustentável, mais bonito. Nós temos tantas riquezas, o Brasil é rico de tantas coisas, a nossa cultura é muito bonita. E eu diria que a gente passasse realmente a debater temas como esse e passasse a valorizar cada vez mais essa questão, né, de da força que o povo indígena traz à cultura, a visibilidade que isso pode dar para o nosso país, para, não só dentro do nosso país, mas para o mundo. Né? Isso precisa ser levado para o mundo urgentemente, né? O que há de bom no nosso país. Então, o que eu sugiro para vocês jovens é que conheçam, escutem, respeitem, defendam a luta desses povos, né? Que é uma luta não só deles, mas deve ser uma luta brasileira. Todos nós, de alguma forma, né, temos uma ligação muito forte com os povos indígenas, e por que não a gente levar essa voz para o mundo? Que mensagem linda, tia Mívia. Eu também quero deixar um desafio para quem está ouvindo nesse momento, juntamente com a gente, pesquisar sobre os povos indígenas que vivem na sua região. As pessoas vão se surpreender e até mesmo se puder seguir perfis de lideranças indígenas nas redes sociais, como Sônia, Guajajara, Paiton, Krenak e Tati Suri. São vozes que precisam ser amplificadas e ouvidas pelo pessoal da sociedade. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio, tia Mívia. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse momento. Foi uma conversa que me transformou muito. Verdade, Chayane. Foi um momento muito prazeroso e eu que agradeço a vocês pelo convite. Fico muito feliz da nossa escola estar preocupada, vocês alunos terem esse olhar cuidadoso com relação a esse tema tão importante, né? Eu acho uma iniciativa muito linda, muito bacana, uma ideia inovadora, né? O podcast que aí está tomando conta do meio dos jovens, né? Isso é muito bacana e que vocês continuem assim, né? Que essa escola, que a nossa escola tem muito a dizer e muito a fazer pelos povos indígenas, né? A gente tem que continuar mesmo com essa ideia de valorizar, de levar à frente ideias de povos que fazem a diferença para não só o nosso Brasil, mas para o mundo como um todo. Muito obrigada, viu? Foi ótimo, foi um prazer. De nada, tia Mívia. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada. Se gostou do episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir esse tema tão importante. Eu sou a Chayane e esse foi o episódio De Onde Eu Falo. Até a próxima.